Bem, nos últimos dois vídeos nós vimos o loop while e vimos o loop repeat, onde vimos também a diferença entre o loop while e o loop repeat. E um terceiro loop que também existe em Lua é o loop for. O loop for ele pode ser trabalhado como um loop normal e como um loop em tabelas. E ele é um loop que você precisa de entender os outros loops, o loop while e o loop repeat. Pelo menos o while eu aconselho você a entender, porque eu vou explicar aqui mais ou menos a questão das características básicas de um loop, que é o incremento, a inicialização e o teste lógico. Essas três características que nos permitem entender bem como é que o for ele funciona. Por isso eu vou pedir a você que veja o vídeo sobre o loop while, porque senão vai ficar um bocado difícil de você entender. Ou seja, eu vou iniciar aqui com as características básicas de um loop. São três: a inicialização, teste lógico e incremento. Como é que isso funciona? Isso é muito simples. Você vem aqui, no local var igual a 0, vou fazer aqui um loop básico aqui, while var é menor que 20, vou dizer o quê? Que var vai ser igual aqui a var, não preciso disto, é só fazer mais igual 1 e um código qualquer aqui, pode ser um print aqui. Ou que isso aqui é um loop normalzão aqui, eu até gosto de deixar isto em cima, é um loop while normal. E em todos os loops, na maior parte deles, claro que há algumas exceções, nós temos as três características de um loop presentes. Essas são a inicialização, teste lógico e incremento. Por exemplo, a inicialização, ou seja, nós já vimos que o loop ele está dependente de uma variável. Há uma variável que vai trabalhar constantemente no loop. Aqui nós podemos ver qual é a variável que está a ser trabalhada no loop, é a variável var. Ela está aqui iniciada com 0, está a ser consecutivamente testada para ver se é menor que 20 e depois está a ser alterada para mais 1. Ou seja, essa é a variável com que o nosso loop ele trabalha em si. A inicialização, ela basicamente envolve a primeira fase do incremento, ou seja, a inicialização neste caso é esta. Se você não entendeu bem, não se preocupe. Esta é a inicialização. A inicialização do nosso loop. E o incremento é basicamente quando nós somamos algo à inicialização. Incremento. Se nós estivermos a subtrair, porque também você pode utilizar um loop a subtrair, então vai se chamar de decremento. Desta maneira aqui, decremento. Incremento se estiver a subir, decremento se estiver a descer. Normalmente toda a gente utiliza a subir, por isso é incremento. Incremento para subir. Mas você também tem de saber que é decremento se estiver a descer o valor, ou seja, decremento aqui se estiver a descer. E depois nós temos a condição, que é isto aqui que está sublinhado, var menor que 20. É a nossa condição, se você quiser chamar de condição, ou teste lógico, se você quiser ser mais técnico aqui na teoria. Logo, basicamente estas são as características básicas que um loop tem. Inicialização aqui, o teste lógico, ou seja, o teste lógico é basicamente o teste seguido de a repetição do teste da verificação do valor se ele é verdadeiro ou falso, ou seja, é repetir várias vezes, de fazer testar várias vezes se este valor é verdadeiro ou falso, neste caso testar a inicialização. E o incremento ou decremento é basicamente somar algo que o incremento e decremento ele tem efeito direto no teste lógico e também na inicialização, mas a nível do loop o incremento ou decremento tem um efeito direto no teste lógico, porque é ele que vai estar porque, por exemplo, neste caso aqui ele tem consequência direta. Porquê? Porque se vai subir, algum dia o teste lógico vai dar falso por causa disso, mas claro que também tem outras consequências, como a variável var que vai estar a subir. Ou seja, isto aqui é um loop mais ou menos padrão, lembrando que nem sempre estas três características são tão visíveis como aqui, mas você tem de entender isto porque nós vamos fazer exatamente isto aqui, num loop for. Ou seja, vou criar outro código aqui para nós podermos comparar e eu vou criar um loop for. O loop for, eu deixo bem claro que ele pode ser trabalhado que nem um loop ou que nem uma tabela, e nós vamos entender o loop for com tabelas no próximo vídeo, né? Mais ou menos daqui a 2, não sei ao certo. Por isso, como é que o loop for ele funciona? Bem, o loop for ele já cria uma variável. O loop for ele vai criar uma variável que possui as três características do loop. Ou seja, o loop for cria uma variável com as três características de um loop. Ou seja, eu digo que for, que dou o nome à variável, pode ser var, apesar de que muita gente chama de i, mas eu vou chamar aqui de var, vai ser igual a quê? E eu vou colocar três valores. Que valores esse? O valor do incremento, o valor do teste lógico e o valor da inicialização. Neste caso começa a inicialização, que eu vou deixar a 0,
teste lógico, que aqui é até 20, e o incremento, que aqui é 1. E está feito o loop. É basicamente isto aqui. Ou seja, o que é que aconteceu aqui? O loop for pegou nisto tudo e juntou em um único valor. Utilizou aqui um valor, criou uma variável chamada var, que é o nome que eu dei, que possui as 3 características. Ou seja, entre o que está a acontecer aqui e o que está a acontecer aqui, não há diferença alguma. Agora, para você não ser tão complicado, você estar a pensar na inicialização, no teste lógico, no incremento, essa coisa toda, você pode simplesmente pensar que o loop for pode ser visto que nem uma contagem. Ou seja, por exemplo, se eu printar var, algo que eu também poderia fazer aqui, poderia printar var, eu só vou desativar este script aqui, enable vou tirar, que é para ele não ser executado, mas eu vou printar var, que é algo que você poderia fazer tanto no for quanto no while. Você vai entender que ele funciona como uma contagem, isso é normal. Todos os loops é assim, uma contagem aqui neste caso de 0 a 20, ou seja, você pode pensar que isto vai acontecer 21 vezes. Porquê que isto vai acontecer 21 vezes? Porque conta o 0. Como eu coloquei aqui o 0, ele iniciou no 0, por isso o 0 já conta, por isso o que tiver aqui dentro vai acontecer 21 vezes, da mesma maneira que o que tiver dentro deste loop while vai acontecer 21 vezes também. Você tem de entender isso aí. Bem, mas se você gosta deste conteúdo, confira aí em baixo o meu curso avançado de Lua, onde você irá aprender profissionalmente de programação com a linguagem Lua e vai aprender diversas coisas tais como Roblox Studio, Love 2D, fundamentos de computação, CMD do Windows, tudo administrado no Visual Studio Code, por isso não perca tempo e veja aí logo o primeiro link colocado na descrição. Ou seja, basicamente funciona dessa maneira. Vou deixar aqui a 1 para ser mais simples, ou seja, agora eu sei que vai acontecer 20 vezes. Porquê? Porque ele vai estar a ir de 1 até 20, somando mais 1, ou seja, 1 e o 1 conta, você tem de saber que o primeiro número, a inicialização conta, ou seja, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por aí fora, sempre somando mais 1, ou seja, vai acontecer 20 vezes. Se eu colocar um incremento de 2, o que é que vai acontecer? Então vai acontecer 10 vezes. Porquê? Porque na verdade não vai acontecer 10 vezes, porque eu estou a começar no número ímpar até um número par. E basicamente o que acontece é que ele vai estar aqui do 1 vai passar, eu vou colocar 10 para ser mais curto, ou seja, ele está aqui no número 1, do 1 vai para o 3, do 3 vai para o 5, do 5 vai para o 7, do 7 vai para o 9, e se somar mais 2 fica o 11, não fica 10, o que significa que ele não vai chegar ao 10, vai parar no 9, porque somar mais já ultrapassa. Ou seja, o código que eu colocar ali dentro vai ser executado 1, 2, 3, 4, 5 vezes aqui dentro. O código que tiver aqui vai ser executado 5 vezes, que é até ao 9. Porquê? Porque se passar então já fica o 11, logo não pode. Se eu colocasse aqui 0, por exemplo, seria 6 vezes. Porque a inicialização conta, você tem de saber isso. Logo assim que o loop for ele funciona. Você também pode saber que quando o incremento ele for igual a 1, você não precisa de o colocar, você pode deixar assim vazio, ou até 10, que ele vai contar normal. Mas se você quiser deixar como 1, você pode, ou especificar outro incremento como 5, você pode aí colocar, especificar aí o incremento. Mas basicamente é assim que o loop for ele funciona. Logo, se eu quiser, até vou tirar agora este código aqui, porque eu acho que já dá para você entender mais ou menos. Quero um loop que ele me printa lá mundo, sei lá, 100 vezes. É muita coisa, mas eu vou dar aqui um for chamado x e vai ser igual a quê? Vai de 1 até 100, somando mais 1, ou seja, vai printar 100 vezes. E para provar isso eu vou printar aqui x e vou printar aqui, na verdade eu quero que ele printe olá mundo, e vou printar também aqui o valor de x. Vou printar estes dois valores que é para poder ir acompanhando aqui. Logo ele printou-me aqui olá mundo 100 vezes, ó. Está aqui o 100, eu mandei printar o x, né, que é o valor que vai subindo. Iniciou aqui no 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Logo printou-me aqui 100 vezes, que é este pedação todo aqui. Logo é algo meio simples se você entender bem os outros loops e as características deles. Logo, se você não entender alguma coisa, deixe aí em baixo
qualquer dúvida que aí você tenha. E claro que você também pode trabalhar aqui com objetos, por exemplo, eu poderia pegar aqui numa parte e eu poderia estar aqui a dizer que vou pegar aqui a parte para o meu código. E poderia estar a dizer que ele vai executar isto 100 vezes. O quê? Vai vir aqui, vai vir aqui novo, vai ser parte aqui 2 pontos clone e eu vou ancorar esta parte aqui e eu vou dizer que novo ponto position vai ser igual a quê? Vai ser mais igual vector free. Isto aqui nós já vimos tudo isto, que é vector free, o que é clone, nós já vimos tudo isto. Eu vou subir o quê? Eu quero subir um de altura e quero subir um aqui no Z. O Z é o último. Vou deixar por exemplo 0, X e X. Desta maneira assim, o que é que eu estou a fazer aqui? Eu estou a dizer que ele vai executar isto, ele vai clonar a parte. Eu tenho de definir também aqui um novo ponto de parent workspace. Ele vai estar a criar aqui uma parte. Um stud à frente, mais um stud à frente e mais um stud acima. Porquê? Porque ele está aqui, este valor X, nós já vimos que é um valor que ele cresce. Lembrando que isto poderia ser feito num loop while ou repeat. E basicamente ele então vai subindo mais, ou seja, isto aqui da primeira vez que ele executa, isto aqui é 0, depois é 2, depois é 3, depois é 4, depois é 5, por isso é que ele vai começar aqui, não, na verdade ele vai começar a novo ponto de position vai ser igual a, na verdade não sei, tem uma posição inicial, eu vou dizer que a posição que ele vai iniciar na posição da parte original, ele vai iniciar aqui, eu acho que vai dar certo, se não der certo então está ancorado, por isso se der certo é só a primeira. Apesar de que isto está aqui no chão. Logo eu vou executar, vou ver no que dá. Eu esqueci-me até de colocar aqui o ponto new. Né? Faltou aqui o ponto new, que eu preciso criar os vetores. E eu consigo ver que ele... Ok, foi para o lado errado. Consigo ver que ele criou-me aqui uma escada de 100 blocos. Eu queria para aquele lado ali, tinha de estar a subtrair. Mas eu criei-me aqui uma escada de 100 blocos certinha. Logo, é uma coisa interessante que você pode fazer aqui. Lembrando que eu na verdade eu queria era o contrário, aqui menos x, que eu queria para o outro lado. E você pode também colocar aqui o quê? Um wait de, por exemplo, 0.2 segundos. Aí eu vou dar um jogar e vai dar um efeito bastante interessante aqui para o jogo. Vou dar um efeito interessante e agora foi para o lado que eu quero. Dá um efeito aqui interessante, uma escada infinita. Logo só algumas coisas que você pode estar aqui a fazer com o loop fork. Se estivesse num loop while ou num repeat, ocuparia muitas mais linhas. Logo, este vídeo vai ficando por aqui. Qualquer dúvida que você tenha, deixe aí em baixo. E até o próximo vídeo.